Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje vamos conversar com vocês sobre coleta de gasometria. Vale lembrar que esse exame é um exame que é privativo do enfermeiro e que este procedimento não deve ser delegado ao técnico e ao auxiliar de enfermagem, pois ele existe algumas complicações, como por exemplo, hematoma, dissecção de artéria, síndrome compartimental, certo? A necessidade de realizar o teste de Allen, uma avaliação do enfermeiro é necessária antes da coleta do exame. Com relação a material, o que iremos usar basicamente é o seguinte: uma seringa heparinizada, essa seringa pode ser de 3 ml, 1 ml, isso não tem problema. Outra coisa importante que é necessário ter gaze, tá? Para fazer a asepsia do local, o algodão com álcool, um clorex alcoólico ou então uma solução alcoólica a 70% também já é o suficiente. Luva, esparadrapo ou micropor, porque assim que você terminar a sua coleta, é necessário fazer um curativo compressivo no local de pelo menos uns 5 minutos, para garantir que não haja aí uma hemorragia após a coleta. Então é necessário esse curativo compressivo. Se na sua unidade não existir esta seringa heparinizada, o que você vai fazer? Você vai pegar uma seringa de 1 ml, vai pedir na farmácia do hospital uma solução chamada heparina, e nessa seringa de 1 ml você vai aspirar 0,2 aproximadamente de heparina e você vai lavar o corpo da sua seringa de 1 ml. Como faz isso? Puxa o êmbolo para baixo e para cima, e aí a heparina ela vai trabalhar aqui dentro, heparinizando todo o corpo da seringa. Essa é uma das formas. Assim que você reunir todo o seu material, é necessário então realizar o teste de Allen. Vou mostrar aqui para vocês como que realiza esse teste. Então, vai ser realizada uma compressão na artéria radial e na artéria ulnar, tá? Então, aqui você tem a artéria ulnar e aqui você tem a artéria radial. Então, você com os dois dedos vai realizar compressão nessas duas artérias, tá? Então você vai bloquear o fluxo sanguíneo da radial e o fluxo arterial aqui da ulnar. Enquanto isso, o paciente vai estar com a mão fechada, bem forte. E você vai estar bloqueando esse fluxo arterial. Em seguida, você vai manter a artéria radial fechada e vai liberar a artéria ulnar e vai observar se existe o preenchimento, a perfusão por esta via ulnar. Se caso você observou que não existe ou é bem retardado o preenchimento pela artéria ulnar, então não é indicado você puncionar esta artéria radial. Isso eu vou te explicar agora. Presta atenção. O preenchimento da mão, tá? Vamos dizer assim para ficar mais claro para você. O preenchimento da mão de sangue arterial pela artéria ulnar está comprometido. E você vai lá e punciona a artéria radial. Se você realizar uma dissecção dessa artéria, cortou a artéria, fez diversas tentativas, né? Fez lá o que não podia fazer, cortou essa artéria, dissecou ela. Não cortou ela totalmente, mas fez uma dissecção nessa artéria. Ou então você puncionou essa artéria, não comprimiu da forma ideal que deveria comprimir,
ou mesmo que você comprimiu, o paciente fazia uso de anticoagulante, varfarina, fazia uso de Xarelto, AS, tá? E aí, mesmo você comprimindo, ainda houve um hematoma gigantesco. Esse hematoma causou uma síndrome compartimental e bloqueou tudo esse fluxo por esse ramo da artéria radial. O que vai acontecer? Então, o único lugar que tinha, né, que fazia o preenchimento da mão da forma correta, você danificou, tá? Você danificou com a sua punção. E aí, a artéria ulnar, ela tá preenchendo, mas com déficit. Então, essa é a contraindicação. Essa é a necessidade de fazer o teste de Allen. Vou soltar o vídeo aqui e vou comentando algumas coisas com vocês. Então, tá lá fazendo o bloqueio das duas artérias. O paciente fecha a mão com força e abre. E aí, em seguida, você solta e avalia a perfusão da mão. Agora, na vida real, olha aqui. Então, assim que ele abre, a hora que ele solta a radial, a ulnar, olha como preenche bem. Se preenche bem, você está livre para poder fazer a sua punção. Nessa parte aqui do vídeo, ele está querendo mostrar o quê? Que pode existir então a presença de um trombo e isso dificulta a perfusão do membro por aquela região. Por isso que você faz o teste de Allen. Se você solta e ele não perfunde bem a mão, é porque existe alguma anormalidade ali, correto? Então a gente não vai utilizar desta região, a gente vai partir então por uma punção de uma artéria braquial, por exemplo, ou a punção da radial de outro membro. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns lugares de coleta de punção, tá bom? E aí vai ficar muito mais fácil. Então aqui estão os locais de coleta, a radial, depois você tem a braquial, tá? E aí também você tem ali a ulnar, que é da região ali do dedinho, tá? Muito importante, a artéria nunca está na superfície. Não é que nunca está na superfície, raramente ela não está na superfície, tá? Se tiver, é muito raro, tá? Normalmente o que está em superfície é veia. Outra diferença, a artéria pulsa, veia não. Então essa é uma dica que você tem que levar para você e para a vida, tá? Então, na hora que você for fazer a punção, você não vai ficar fazendo uma punção de artéria num ângulo rente à pele. Não vai adiantar. Por quê? Rente à pele, no ângulo, por exemplo, aqui, ó. Vamos traçar aqui uma reta. Aqui o ângulo de 90 graus. Eu atravesso. Legal. No ângulo de 45, que é a metade de 90, que é normalmente o que a gente usa. Você consegue pegar mais profundo. Agora, se você desce aqui o ângulo de 30, 15 graus, ó, você vai pegar muito lá na frente, não vai conseguir atingir a artéria. Então, a artéria, quando você vai puncionar, normalmente é esse ângulo aqui, ó, de 45 graus até um pouco para mais, tá? Até um pouquinho para mais, aqui quase perto de 90. Porque ela tá profunda, você precisa atingir ela, tá? Normalmente a agulha que se utiliza, então pode usar uma agulhinha fininha. Você quer usar uma agulha fina? Pode também. A 13 por 4,5, tá? Ou então, você quer utilizar uma agulha um pouquinho mais comprida, você pode utilizar a 25 por 7, que aí atende bem também as necessidades. Bom, você já fez o teste de Allen, reuniu todos os seus materiais e aí agora a gente parte para realizar a coleta propriamente dita. Então aqui o ideal seria colocar um coxinho embaixo desse punho, tá? Fazendo com que o paciente ele tivesse uma flexão aqui deste punho, então ele ficaria mais para baixo assim, ó. E quando ele ficasse mais para baixo, o que iria acontecer aqui, ó?
essa artéria que está um pouquinho mais para baixo, ela se exteriorizaria. Então ela ficaria muito mais na superfície. Isso facilita também a punção da artéria, tá? Outro ponto importante. Existe o tendão flexor do dedão que passa por aqui. Se você movimentar o seu dedão, você vai observar esse tendão flexor. E aqui nessa região existe um ossinho que é o estiloide do rádio. Então, entre o tendão flexor do dedão e o estiloide do rádio, por aqui passa a artéria, tá? Então, mas mesmo assim você vai palpar essa artéria e vai tentar sentir ela pulsando. Aí você pode utilizar 2 dedos, um aqui na ponta da artéria e outro aqui na outra ponta da artéria, e puncionar no meio deles, tá? Porque você está sentindo os 2 pontos dela, então você punciona entre os dedos. Ou então você pode apenas, tô sentindo a artéria bem aqui na polpa digital, bem na ponta. Você punciona nessa direção aqui da onde você está sentindo, tá bom? Sempre com cuidado, introduza devagar, não precisa introduzir com pressa a agulha, o bisel voltado para cima. O procedimento ele é um pouquinho doloroso, mas se você explicar para o seu paciente a necessidade, explicar que é um pouquinho doloroso, ou que ele vai sentir um desconforto, né? E você for devagar, com tranquilidade, você passa segurança para o seu paciente e normalmente, né, você passando segurança, ele quase não sente dor nenhuma. Ele está confiando no seu procedimento, tá? Essa é a diferença. Então, como eu havia falado, aqui está para vocês, ó, o tendão e o estiloide do rádio e a artéria passando bem ao meio, tá? Só para vocês entenderem anatomicamente aí onde ela se encontra. Isso facilita muito. Então vamos lá. Você identificou o local de punção. Então você vai com o bisel voltado para cima e vai iniciar a coleta dessa gasometria. Aqui ela tá com uma agulha 25/7, tá bom? Vamos observar aqui, ó. Vai introduzindo devagar, bem tranquilo. E aí o que você vai observar? O retorno do sangue arterial aqui no canhão da agulha, tá? Você nem precisa ficar aspirando a seringa, você pode até deixar o êmbolo um pouco afastado e automaticamente ela vai preenchendo. Olha isso daqui, ó, como que ela está preenchendo sozinha. Olha lá. E você consegue ver que ela está pulsando dentro da seringa. Então você nem precisa. Acabou de fazer isso, realiza a compressão no local, certo? Bem forte. E essa compressão aí por pelo menos uns 5 minutos, tá? E aí assim que você, assim que possível, já faça um curativo, tá? Já faça um curativinho aqui, ó, com micropor nessa região, bem apertadinho, para evitar hematoma, correto? Então, feito o seu curativo local compressivo, você vai passar agora para o próximo passo, que é pegar a sua amostra e homogeneizar ela. O que é isso? Então, o sangue está dentro de uma seringa heparinizada. Você pode rodar ela em círculo entre as 2 palmas da mão. Então, você roda a palma da mão para lá e para cá em círculo, tá? Fletindo ela assim entre uma mão e outra, tá? Ou então você pode fazer o símbolo do infinito com a seringa, né? Esse movimento aqui, ó, para lá e para cá, para lá e para cá. Uma forma de garantir a homogeneização entre o sangue e a heparina. E acabou de fazer isso, você já leva no laboratório, ou se vocês têm aí no seu hospital o aparelho de hemogasômetro, já passa ele no aparelho, pega o resultado e mostra para o solicitante. Espero ter ajudado vocês até aqui. Um grande abraço. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, me procure.
Até mais. Tchau, tchau.